a maioria das vezes acaba pegando mais a questão da antimaternidade, né? Porque acaba sendo uma opção lúcida, porém, às vezes a família não aceita, às vezes a pessoa, o parceiro que está com ela não é da Conscienciologia e tem o sonho, às vezes, de ter filhos e ela se posiciona perante isso. Às vezes a própria família do duplista ou do namorado, enfim, tem a pressão, né, de colocar isso para aquela inversora. E também eu vejo um ponto, sabe, Dulce, que é a questão da antivitimização também. Que a gente vê que algumas jovens, elas se vitimizam em função dessa condição de ser, porque eu sou jovem, porque eu sou mulher, quando eu falo de maternidade, toda a minha família vem em cima de mim. Porque é muito difícil. Quando eu me posiciono com relação a algumas questões da INVEX, eu sinto muita pressão. É claro que é desafiante, mas o importante é que a jovem ela não se vitimize em função dela ser mulher, e isso é muito mais difícil para ela, e ela acaba, às vezes, dando até desculpas para não enfrentar esse posicionamento mais sério, assim, em função... Era o que o professor Valdo falava, tem que ter testosterona para chegar e botar lá, e bancar, e bater o pé e falar, não vou, e essa é a minha decisão, né? Então, eu vejo que ainda assim o que pega mais é a antimaternidade, a opção pela antimaternidade. Bacana, Flora. Bem bom a gente debater isso, né? Sim. Discutir, colocar... Você tem aí toda a experiência das pressões, né? Você sabe que, só fazendo um parêntese, eu sou casada assim, há mais de 30 anos, né? Mas eu fiz a opção pela antimaternidade. Muito legal. E eu não tinha a menor noção do que era INVEX, enfim, nem desconfiava de nada disso desde cedo. A gente tinha aquele cheiro, mas... E é interessante essa pressão que tem. É forte, ela é insistente. Ela é real, e ela né? permeia muitos nichos da sociedade, vamos dizer assim. São coisas subliminares, né? Você liga a televisão, aí tem um anúncio da felicidade, a família, os filhos e tal. Aí as mulheres dando depoimento, porque se eu não tiver filho, eu não vou me realizar. Ou, é o sonho de felicidade aí estipulado. Exato. E propagado, né? E, nossa, e não é nada disso, né? A gente sabe que não é. A gente sabe. Agora tem até um movimento, né, nas redes sociais das mulheres que postam fotos da sua real... O que é a real maternidade? Elas com olheiras acabadas, ali com noite de sono, perdidas. Porque é sempre assim, que é sempre lindo, né? A mulher está sempre ali, linda, maravilhosa, com o neném, mas não sabe o que é realmente sustentar a maternidade, né? Às vezes as dores da própria gestação, do pós-parto, de uma série de questões que vão permeando os anos até o filho, às vezes após a adultidade, ainda não tem totalmente essa despreocupação com relação ao filho, né? Agora, Flora, quer dizer, já tem uma flexibilização, né, na sociedade, tem alguns movimentos, né? Como é que você vê isso, assim, em plena era da Reurbex? Você acha que já tem uma luz no fim do túnel para algumas pessoas, mesmo não sendo inversoras, de pensar a vida de uma maneira não necessariamente nessa linha de, falando das mulheres, né, fora desse ideal de maternidade? Sim, eu vejo que sim, Dulce, mas ainda é um movimento pequeno em relação à população mundial, vamos botar assim, né? Tem movimentos, né, No Children, Children Free, sem filhos, No Kid, né? Porém, as pessoas, algumas opções ainda são patológicas, que eu vejo, em função de mulheres não terem filhos em função que vai deformar o corpo, ou não terem filhos porque elas têm mais tempo para fazer turismo, viajar, curtir o marido, ou não ter filhos porque ela é workaholic, ela quer realmente se dedicar totalmente à profissão e só tem tempo para aquilo. Então, no caso, a gente vê que no caso da inversão existencial, essa opção por não ter filhos, ela é a antimaternidade sadia. Não é porque a gente detesta criança ou porque não quer que deforme o corpo, não é nada disso. Todos nós, inversores, gostamos de criança, é importante deixar isso claro.
Nós temos até algumas crianças, né, de 8, 9 anos que já se interessam pela inversão existencial. Temos, né, casos de pré-adolescentes e também já tivemos bastante parcerias com a Evolucim, que é a instituição que trata, né, que tem como público-alvo as crianças. Mas, na verdade, é uma opção em função de, ao invés de fazer uma assistência varejista, fazer uma assistência mais atacadista, sabe? Em função das gestações conscienciais, em função de ter mais flexibilidade de tempo, em função de ter mais flexibilidade mental e pensênica, de poder se doar por completo para a humanidade, e para a humanidade, vamos botar assim, né? Então, isso é mais importante a gente deixar claro do que, às vezes, algumas pessoas enxergam a antimaternidade como algo egóico. Pode ser egóico, mas no caso da inversão existencial não é nesse viés, né? É importante você frisar isso, né? Porque a gente ouve, eventualmente, alguns comentários, né? Da questão da relação disso com o egoísmo, né? Exato. E não é bem assim, não né? É. Claro, pode ter, como você colocou. Sim. Tem abordagem patológica, né? E claro que pode ter esse caso, mas não é essa a proposta da Invexis, né? Exato. E, Dulce, eu queria colocar mais um ponto, que até eu converso com algumas amigas. Aqui em Foz do Iguaçu, a maioria, assim, opta em não ter filhos, porque a maioria das minhas amigas, das minhas amizades, estão dentro da Conscienciologia. Mas no Rio de Janeiro eu tenho um grupo de amizades também, e que não são da Conscienciologia. E tem uma amiga que me chamou a atenção, o fato quando ela falou para mim assim, poxa, Flora, eu estou com 35 anos e eu não quero ter filhos. Mas eu não sei se eu não tendo filhos, como que eu passo para a fase 2 da vida? Ela falou assim para mim, né? Que é a fase, entre aspas, da pessoa se tornar adulta, porque na sociedade você se torna realmente adulto, mais maduro, quando você tem um filho, né? Assim, entre aspas, né? Isso acaba sendo entre aspas. Tem esse mito, né? Mas é interessante que eu já parei para refletir assim, no caso da inversora, quando que ela vai para a sociedade, quando é que ela é uma mulher feita, mesmo ela não tendo filhos, sabe? Porque às vezes é muito fácil assim, eu tenho 20 anos, é óbvio que eu não vou ter filhos, ainda estou escolhendo a minha carreira, ou eu estou ainda na faculdade, ainda moro com os meus pais. Mas ok, você saiu da casa dos seus pais, você está com uma pessoa morando junto, você já tem um trabalho, e aí, como que a sociedade te vê dessa forma? Ela te vê ainda como uma menina? Como que a sua família ainda te vê, né? E eu acho que o mais sério disso é o posicionamento íntimo do exemplarismo na sociedade. É ela chegar e bancar aquilo que, não, eu não vou ser... eu não quero me considerar adulta só porque eu sou mãe. Eu sou adulta, eu posso mostrar isso, com menos até de 26 anos, às vezes, a parte da adultidade, a maturidade consciencial maior, às vezes até ela não ter alcançado ainda a idade da maturidade biológica, mas em função dos próprios posicionamentos frente à sociedade. O que são esses posicionamentos? São as escolhas, as prioridades, como que ela leva a própria faculdade dela, como ela leva o trabalho, como ela leva todas as escolhas da vida dela. Ela ainda se vitimiza, ela ainda corre para o papai e para a mamãe para pedir, né, claro, para pedir ajuda sempre. Ela consegue se virar sozinha. Então, esse ponto de maior autonomia e independência é o que vai mostrar para a sociedade que ela amadureceu, em função de ter filhos ou não. Não sei qual foi a sua experiência, Dulce, que você optou, né, em não ter filhos, e eu vejo que isso é um ponto de dúvida, assim, tá? Porque, às vezes, olham assim, às vezes a mulher já tem 33 anos e fala, as jovenzinhas da Invexis, né? As meninas, e, na verdade, já é um bando de mulher feita, já, assim, já com um monte de questões, já, né, da fase adulta, às vezes com 40 anos, e ela ainda... às vezes, por uma postura, ainda não consegue ter fazer essa virada, né? Que isso é muito importante dentro da inversão existencial.